meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está comigo mais uma vez para nós ler a nossa leitura diária e nós orar. Meu irmão, minha irmã, você tem que acreditar quando você lê a Bíblia e você ora. Você tem que ter a fé que Deus ele vai te responder. A palavra de Deus ela fala, clama a mim e responder-te-ei. Então, quando fala responder-te-ei, não fala data, não fala dia nem hora, não fala o mês, mas eu tenho certeza que todo dia você vindo aqui, lendo a palavra e orando comigo, Deus vai te responder se você não desistir no nome de Jesus, tá bom? Então a nossa leitura diária é no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Abra a tua Bíblia então, meus irmãos, livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo e o Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. 7. Pois quem é que se faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vangloria? Como se não tivesse recebido. 8. Já estais farto, já estais ricos, chegaste a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fraco e vós forte. Vós nobre e nós desprezíveis. 11. Até a presença hora sofremos fome e sede e nudez. E somos esbofeteados e não temos morada certa. 12. E nós afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguido, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Você viu, meus irmãos, em momento algum você vê aqueles murmurando, reclamando, pensando em desistir. Em momento algum nós vimos aqui eles querendo desistir da sua fé. E hoje nós vimos pessoas hoje na igreja, meu irmão, porque naquela época, nós estamos falando aqui de pessoas naquela época, meu irmão, que eram perfeitas, eram pessoas santas verdadeiramente. E olha o que eles passavam. Era injúria, perseguição. Eles eram chamados de lixo por amor a Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. E hoje nós vimos pessoas na igreja, na primeira lutinha, na primeira coisa que dá errado, já quer desistir, já não quer mais na igreja. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. Se você não sacrificar a tua vida para ficar com Deus, amanhã depois você vai querer sacrificar a tua vida para sair da mão do inimigo. O inimigo que eu falo o quê? Das drogas, de uma pessoa, de um lugar,
Tem muita pessoa que hoje ela está presa num vício, está presa numa pessoa. Porque me direis com quem tu anda, te direis com quem tu é. As más companhias corrompem os bons costumes. Então é isso que você não entende. O que você, entenda bem, o que você faz, Deus não tem culpa. É as tuas escolhas. Você escolheu estar com essa pessoa. Você escolheu estar nesse vício. Você escolheu ir neste lugar. Entendeu? Então quando acontece alguma coisa, você culpa Deus. Mas Deus não tem culpa do que nós procuramos, do que nós fizemos. Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Que a pessoa que ela entende. E aqui nós vimos que eles eram perseguidos, injuriados, chamados de lixo do mundo, por pregar a palavra, por querer ajudar pessoas. Então, quando você está sendo perseguido porque você está agradando a Deus, Deus vai te dar vitória. Mas tem pessoa que ela é perseguida porque ela procura o mal, ela está pecando contra Deus, ela está desagradando a Deus. Então o inimigo se levanta porque a Bíblia diz que nós não podemos dar lugar ao diabo. Se você der lugar ao inimigo na tua vida, ele vai entrar. Entendeu? Então nós não podemos dar lugar ao inimigo na nossa vida. Então não culpe Deus do que você escolheu, do que você está fazendo hoje. Porque as tuas escolhas hoje vão determinar o teu futuro amanhã ou depois. Por isso que você tem que cuidar quem você se relaciona, quem você escolhe para estar com você pro resto da sua vida. Meu irmão, a escolha agora vai determinar o teu futuro lá na frente. Não é brincadeira. Talvez você está enfrentando luta, dificuldade, mas se você está agradando a Deus, fica tranquila, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória. Porque toda perseguição que ela é contra a pessoa que ela está firme com Deus, a pessoa com certeza ela vai conseguir sair, ela vai conseguir dar a volta por cima, como eles aqui, meu irmão, minha irmã, deram a volta por cima. Mas orando, jejuando, se apartando das pessoas incrédulas, firme com Deus. E aí no 14 diz assim, ó: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. 15. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muito paz, pois eu pelo Evangelho vos girei em Cristo Jesus. 16. Admoestro vós, portanto, a que sejais meus imitadores. 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, a qual vos lembrará os meus caminhos, em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. 18. Alguns se ensoberbecem, como se eu não tivesse de ir ter convosco. 19. Mas em breve irei visitar vós, se o Senhor quiser. Então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. 21. Que preferes? O que preferes? Irei a vós outro como vara, ou com amor e espírito de mansidão? Entendeu por que Paulo mandou imitar ele? Porque ele enfrentava as perseguições, as lutas, sem jamais abandonar a sua fé. Ele entendia que tudo que ele estava passando, Deus ele permitia. Meu irmão, minha irmã, tudo que você passa, Deus ele permite. Porque ele quer provar a tua fé. Ele quer ver o que você quer estando com ele. Quando você desiste de Deus, de Jesus, porque você não conseguiu algo com ele, você mostra para ele que você só queria aquilo que ele tinha para te dar. Então Paulo diz, ó, sejam meus imitadores. Vocês estão vendo a luta que eu estou enfrentando? Eu vou deixar Timóteo, que é o meu filho amado, ou seja, Timóteo ele era igual Paulo, então Paulo ia deixar Timóteo naquela cidade e ele ia pregar nas outras cidades.
E ele diz, sede meus imitadores, ou seja, imita a fé que eu tenho. Meu irmão, minha irmã, olha para as pessoas da fé. Não olhe para as pessoas que desistiram, que não aguentaram, porque tem muitas pessoas que você vai ver que elas vão passar pela igreja e não vão aguentar. Você que está me ouvindo agora, você conhece muitas pessoas afastadas da igreja, não é verdade? Por quê? Porque essas pessoas, elas não suportaram o que tinham que suportar estando com Deus. Elas pensavam que com Deus tudo sempre ia dar certo. E Jesus não promete isso. Por isso que você tem que entender. Paulo ele não iludia as pessoas pregando sobre prosperidade, que Deus ia fazer isso, aquilo outro. Paulo pregava sobre Jesus Cristo. A intenção de Paulo era que as igrejas fossem salvas. Então ele pregava forte. E os religiosos daquela época se levantavam contra ele. Como acontece hoje. Não olhe para as pessoas que já caíram. Muitas vezes o inimigo vai colocar pessoas que já foram da igreja, que estão contaminadas para contaminar você. Pessoas que só queriam usar a Deus. Sabe aquela pessoa que ela quer usar Deus? Se não conseguir, ela não vai continuar. Ela sai falando mal, sai cheia de argumento, porque ela não suportou, ela não continuou. Ela quis somente aquilo que Deus queria para dar, não aquilo que Deus é. Quando nós queremos a Deus por aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem para nós vai chegar nas nossas mãos. Não vai ter olho grande, não vai ter inveja, não vai ter nada. Eu pergunto para você, o que você quer estando com Deus? O que você quer estando numa igreja? O porquê você está lendo a Bíblia? Você quer conhecer a Deus? Ou você quer só aquilo que Ele quer? Ou aquilo que Ele tem para te dar? Pensa nisso. Você quer Deus ou aquilo que Deus tem para te dar? Quando você quer Deus, aquilo que Ele tem para te dar vai chegar nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu estendo a mão juntamente com essa pessoa que está orando comigo. Pessoas, ó Pai, que talvez estão angustiadas, hoje o dia foi difícil, sobrecarregado. Há pessoas, ó Pai, que passou o dia todo com peso, uma angústia, e agora essa dor de cabeça continua. Mas a Tua palavra diz que em nome de Jesus, a doença, o mal, ele sai. Eu uso essa autoridade no nome de Jesus, eu digo doença, eu digo dor, eu digo mal. Pega tudo que é teu agora da vida dessa pessoa. E no nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Receba agora a cura. Receba agora o alívio. E que o Senhor seja o teu pastor e nada te faltará. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda. Eu dou ordem aos anjos de Deus para te guardar e te proteger. Você e toda a sua família. E você diga amém. E diga graças a Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.